Com o Espírito Santo, vá liberando palavras e adorando o Senhor. O Espírito de Deus está nesse lugar. O Espírito de Deus está nesse lugar. Meu Deus. Deus vem com a tua unção. Meu Deus. Meu Deus. Vai adorando a Deus. Vai adorando o Senhor nessa noite. Vai adorando o Senhor. Vai adorando, vai adorando. É Deus. Teu Espírito está fluindo nesse lugar, Deus. Tua presença está nesse lugar, Deus. Tua presença está nesse lugar, Jesus. Teu Espírito, a tua unção despedaça todo jugo. A tua unção, Senhor, despedaça com todo jugo, Senhor. E a tua unção, Senhor, vai fluindo nesse lugar, Pai. Tua glória vai enchendo esse lugar e a tua unção vai sendo liberada nesse lugar. Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Céus abertos no nome de Jesus. No nome de Jesus. Tua glória, Senhor, está aqui, Pai. Tua glória está aqui, Senhor. Tua glória, Pai, tua glória está aqui, Senhor. Rilabassoria daralabas. Rilababassoria labassoquetaralá. Xaralabababababá, soricatalamas. Ribalabassoria laguedoribassuria labababababá. Xaralababababababá. Rila manana soria labanaria labasoque taralaba. Para músicos, xaralabarababababá. Chorolabababababá. Vamos adorar a Deus com seu instrumento nessa noite. Adore a Deus com seu instrumento nessa noite. Vai fluir uma unção. Vai fluir uma unção. Vai ser liberada. Vai ser liberada uma unção. A carga do teu Espírito, Pai. A carga do teu Espírito, Pai. O teu Espírito está aqui. A unção está aqui. Ela vai fluir nesse lugar, Pai. Ela vai fluir nesse lugar e tomar a tua vida. Fecha os teus olhos e adora a Deus agora. Busca o Senhor. Busca o Senhor. Músicos, vamos aumentar o nível. Aumente o nível. Aumente o nível. Deus é adorado. Deus é adorado. Deus é adorado. Libera. Fale em outras línguas. Fale em outras línguas. Fale em outras línguas. Cheio. 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 Mais do teu Espírito. Mais do teu Espírito. Mais da tua unção, Senhor. Mais da tua unção, Senhor. Abre os céus, Deus. Abre os céus, Deus. Abre os céus desse lugar. Para cada vida, cada pessoa que está aqui, Pai. Abre os céus. Abre os céus desse lugar, Pai. Tua glória, Senhor. Sobre cada vida, Pai. Sobre cada pessoa. Tu és adorado. Tu és adorado. Tu és adorado. Deus é adorado. Você acredita? Dê forte aplauso ao Senhor. E dê brados de vitória. Dê gritos, dê brado de vitória. Dê brados de vitória ao Senhor.
Forte a presença de Deus nesse lugar. Seja adorado, Senhor, nessa noite. Seja adorado, Senhor. Seja adorado, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Graça e paz, queridos. Amém. Abra a palavra do Senhor no livro de Ezequiel. Profeta Ezequiel, irmãos. Quero te ensinar algumas coisas nessa noite. Nós estamos nesse congresso de louvor e adoração. E nós temos ouvido aqui muita palavra, muita ministração acerca do louvor e adoração, mas eu quero te dizer que o louvor e a adoração muda a tua vida. Eu quero te mostrar algumas verdades hoje acerca do Senhor. Eu quero falar também algumas áreas também da música, adoração da música. Você dar uma adoração a Deus com o teu cântico, com o novo cântico. No livro de Ezequiel, o capítulo 28. Nós vamos ler do verso 13 em diante. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: estiveste no jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônio, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda, ouro. Em ti se fazia os teus tambores e os teus pífaros no dia em que foste criados. Tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci. No monte santo de Deus estava, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheste o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei, profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim criador, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhes para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste o teu santuário. Eu fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá. Amém? Irmãos, nós estamos num congresso. Eu não sei se você consegue entender de louvor e de adoração.
uma das coisas mais importantes que existe para nós hoje é o louvor e adoração. Agora, um louvor e uma adoração a um único Deus verdadeiro. Nós devemos louvar e adorar a um único Deus verdadeiro. Mas eu quero chamar a sua atenção nessa noite, te dizer uma coisa e te mostrar a tua importância diante de Deus, diante do Criador, o quanto que você é importante, o quanto que Deus te ama, o amor de Deus, como Ele está derramado por mim e por você. E algo importantíssimo, Deus fez questão de colocar no homem. Deus fez questão de colocar para mim e para você. Deus criou um ser, irmão, soberano. Deus criou um anjo chamado Lucifer, para a glória dele, para o esplendor dele, para adorar ele. Deus fez esse anjo em perfeição. Deus concluiu, Deus fez uma obra magnífica nesse anjo. E a Bíblia diz que ninguém o sobressaía em beleza. Esse anjo, irmãos, foi um anjo todo adornado por Deus. Só para você entender, eu quero que você entenda aqui, para você entender a adoração, para você compreender. Nesse anjo que Deus criou, que Deus fez, nesse anjo, Deus criou os tambores. Nesse anjo, só para você entender, esse anjo, quando ele andava, ou quando ele pisava nas pedras afogueadas, o lugar que Deus preparou, e o lugar que Deus preparou era todos de pedras preciosas, e nós lemos o nome das pedras aqui. Deus preparou, e Deus colocou esse anjo lá, e também Deus colocou as pedras afogueadas diante do altar dele, e só esse anjo andava no meio dessas pedras afogueadas, só ele andava ali. Lucifer é esse anjo, só ele poderia andar ali e se locomover naquele lugar. Irmãos, aquele anjo, para você entender, ele exalava sons, ele exalava notas musicais. Aquele anjo foi criado para adorar a Deus. Deus criou Lucifer exclusivamente para adorá-lo, e Deus tornou melhor do que todos os anjos, e ele se sobressaiu diante de todos os anjos. E Deus fez esse anjo em perfeição. Ele diz em perfeição. Ele foi criado em perfeição. Então Deus queria que esse anjo o adorasse. Então Deus preparou e colocou tudo nele. Tudo que diz respeito à adoração, tudo que diz respeito a sons, Deus colocou nesse anjo. Você pode ler que diz que nele foram feitos tambores. Nele, nesse anjo, nele exalava as notas musicais. Nesse anjo, irmãos, exalava som. Então imagine, nas pedras afogueadas ele andava. E quando ele andava nas pedras afogueadas, ele exalava sons, notas musicais. Sons eram produzidos por este anjo para adorar a Deus. E Deus recebia essa adoração. Para você ver o quão grande era esse anjo. E depois que Deus faz tudo isso, que conclui tudo isso, Deus aí agora decide criar o mundo. Deus decide fazer esse universo, essa terra, isso que nós estamos vendo aqui. Primeiro Deus criou todas as coisas nos céus. Deus estabeleceu tudo nos céus. Tudo ficou estabelecido nos céus. Tudo estava estabelecido nos céus. E quando Deus estabeleceu tudo, irmão, só para você entender, os céus proclamam a glória de Deus. Não sei se você entende, mas os céus proclamam a glória de Deus.
Os céus proclamam isso, a glória de Deus. E esses anjos estavam ali, todos eles em particular, adoravam a Deus. Adorava com o que, pastor? Adorava com cânticos, com louvores, com adoração. Deus era adorado por todos esses anjos ali. Deus recebia a adoração de todos os que estavam ali. Deus era adorado naquele lugar. Então eu quero dizer a coisa, olha a importância da adoração. Então Deus é adorado ali, Deus adorava, Deus recebia a adoração ali naquele lugar. Mas um dia Deus decide criar este mundo. Só para você, quero que você entenda aqui. E quando Deus decide criar e formar a terra, tudo que Ele decide fazer aqui, Ele decide por uma única palavra. Deus libera a palavra e vai criando todas as coisas. Então Deus faz esse universo, essa terra que nós estamos contemplando e vendo com os nossos olhos. Isso foi criado por Deus, feito por Deus. Mas na saída de Deus, Deus teve que sair. E quando Deus saiu para fazer essa obra magnífica, porque eu quero que você entenda uma coisa, que Deus não é um mágico, Deus é um construtor. Tudo Deus constrói. Mesmo Ele dando a palavra, Ele precisa vir para construir. Então Ele foi construindo. E quando Ele construiu todas as coisas, Deus construiu todas as coisas, Ele saiu de lá. Quando Ele saiu de lá, Ele deixou esse anjo como o substituto dele, de Deus. E a Bíblia diz, por causa da multidão dos seus comércios, por causa de toda aquela beleza, por causa de todo aquele esplendor, achou-se iniquidade em seu coração. Esse anjo quis ser igual ao Altíssimo. Esse anjo que foi criado por Deus quis ser a mesma coisa que Deus. Naquele momento, Deus encontrou iniquidade no coração desse anjo, por causa da igualdade, de querer ser igual a Deus, de querer ser da mesma forma que Deus. Deus encontrou no coração desse anjo iniquidade. E por ele achar iniquidade nesse anjo, Deus retorna e pune esse anjo. E ele, de Lucifer, ele se torna Satanás. Então Deus amaldiçoa esse anjo. E quando Deus amaldiçoa esse anjo, Ele amaldiçoa e coloca nesse anjo uma maldição. Ele passa de Lucifer, príncipe da luz, para se tornar Satanás, príncipe das trevas. E aí Deus lança ele dos céus para a terra, com a terça parte dos anjos que ele também corrompeu. Então foi lançado do céu para a terra Satanás, com a terça parte dos anjos que ficou com ele, foram lançados. Mas algo especial Deus pegou. Aquilo que Deus colocou em Lucifer, aquilo que Deus colocou nele, o privilégio dele andar no meio das pedras afogueadas. Então tudo que Deus colocou nele, tudo que Deus colocou para ele criar, Deus arrancou dele. Deus puniu, Deus arrancou de dentro dele aquilo ali. E Deus pegou o desejo que ele tinha de adorar a Deus e arrancou de Lucifer. Então quando ele desceu de lá, ele perdeu aquilo que ele tinha. Por ele perder o desejo de adorar a Deus, ele começou a querer ser adorado, porque foi arrancado dele a adoração, foi arrancado dele a habilidade de adorar ao Criador. E por ele perder essa habilidade de adorar a Deus, ele agora busca a adoração e conduz as pessoas para que o adorem. Então essa é a artimanha de Satanás. Por isso que é tão importante nós aprendermos sobre adoração, porque a adoração muda a nossa vida. Amém? Então se você entender isso, você não está aqui nessa noite, compreenda, você não está aqui nessa noite para fazer nenhuma campanha, ou para fazer nenhum pedido, para receber nada de Deus.
Porque em Cristo você já tem todas as coisas. Em Cristo você já tem tudo. Então você não pode fazer uma campanha de 7 dias para receber aquilo que é seu por direito. Você não pode fazer uma campanha de 21 dias para receber aquilo que já é seu por herança. Por aquilo que você é filho por herança. Pastor, como que eu recebo isso? Eu recebo isso quando eu busco entendimento. O que nós aqui, vocês que estão aqui, nós estamos aqui, nós precisamos entender uma coisa: que Deus só pode liberar as coisas para nós quando o entendimento chega para nossas vidas. Porque a pessoa que não tem entendimento, ela é ignorante ou ignorante acerca das coisas. E a palavra ignorante ou ignorância é a mesma coisa que trevas. Então, se uma pessoa é ignorante acerca do reino de Deus, acerca das coisas de Deus, acerca da bênção que Deus já deu, essa pessoa, se ela não tem entendimento acerca dessas coisas, ela se torna, ou ele se torna, uma pessoa ignorante acerca dessas coisas. E por se tornar ignorante, essa pessoa está em trevas. E por essa pessoa estar em treva, Satanás, que é o príncipe das trevas, governa essa pessoa. E aí a pessoa não pode usufruir daquilo que Deus já realizou para ela. Por isso que você precisa entender nessa noite adoração. O que era adoração? Porque quando Deus, presta atenção, Deus tinha um povo no Egito. E o povo de Deus que estava no Egito, todos eles estavam trabalhando para os outros, trabalhando para Faraó. Faraó é uma personagem de Satanás. Todos eles estavam trabalhando para Faraó. Todos eles estavam em trevas. Todos eles estavam sendo escravizados. E todos eles estavam trabalhando ali. Mas um dia eles perceberam isso. Um dia eles entenderam isso, que eles estavam trabalhando para Faraó, que eles estavam sendo escravos. Deixa eu te dizer, tem muito crente, muito cristão, muito evangélico, muitas pessoas hoje que continua com a mentalidade de escravo. Mas eu quero te dizer nessa noite, você vai adorar a Deus, aprender a adorar a Deus, porque você não é escravo, você é filho. E quando você tiver esse entendimento, que você é filho, tudo vai mudar na sua vida. Por que é que vai mudar? Porque você vai conhecer Deus não mais como Deus, mas como teu Pai. As coisas vão mudar para você. Esse é o nível de adoração. Esse é o nível que nós estamos aprendendo nesses dias. Quando o reino de Deus se abre para nós, quando o reino de Deus chega para nós, quando as verdades de Deus é iluminada no nosso coração, nós temos que transformar a nossa mente pela palavra de Deus e começar a usufruir daquilo que Deus já conquistou em Cristo na cruz do Calvário para nós. Pastor, como que eu recebo? Acreditando e adorando a Ele, louvando a Ele pelaquilo que Ele já fez, pelaquilo que Ele já realizou. Então deixa eu te dizer, Deus nessa noite vai mudar a tua vida. Deus vai te tirar da situação que você se encontra e colocar na situação ou na posição de filho de Deus. Homens e mulheres de herança. Homens e mulheres que recebem a herança do Senhor, como pela adoração a Deus, adorando o Senhor. Então quando o povo estava no Egito, que estava diante de Satanás, qual foi a ordem de Deus? Deixa eu te dizer, quando uma pessoa não entende, quando uma pessoa tem a mente de escravo, quando uma pessoa tem a mente aprisionada, ou quando ela está em uma prisão mental, que ela não tem entendimento, ninguém que está preso tem a chave da cela. Ninguém que está aprisionado
pode sair ele mesmo. Então toda pessoa que está aprisionada, ela precisa de um libertador. E só uma pessoa livre pode libertar aqueles que estão aprisionados. Porque uma pessoa que é livre, ele tem as chaves para soltar ou para abrir as prisões, as celas das pessoas que estão aprisionadas ou das pessoas que estão sendo escravizadas. Por isso que Deus levanta um libertador chamado Moisés, um homem livre para libertar o povo do Egito. E quando Deus fala com Moisés, Deus se apresenta para Moisés de uma sarça ardendo. E da sarça que está ardendo em fogo, em chama e não se consome, Deus fala com Moisés. E Moisés recebe a instrução de Deus. E Moisés faz uma pergunta a Deus: como que ele ia lá? Ou o que ele deveria falar? E Deus diz: diga a Faraó, ou em outras palavras, diga a Satanás, para deixar o meu povo ir para o deserto me adorar. Então quando você está dentro de uma prisão, quando uma pessoa está dentro de uma prisão, a palavra de Deus vem para você assim, é Deus falando com você. Você deve entender, você deve ficar percebido, porque Deus vai usar libertadores, pessoas que têm palavras proféticas, para libertar você, para abrir as prisões, para te destravar, para você receber o poder e a unção que há em Deus para a sua vida, e que todas as coisas venham para a sua vida. Então você tem que ficar atento à voz profética de um libertador. Quando você fica atento à voz profética de um libertador, e você segue a instrução de uma voz profética, Deus te tira da prisão. Ele mesmo te tira da prisão. Ele mesmo rompe as cadeias que estão em você. Ele mesmo rompe tudo. E o que é que você faz? Ele te leva para um lugar. E ele não te leva logo para a terra prometida. Primeiro ele te leva para o deserto. E lá no deserto é o tratamento para as nossas vidas. Então Deus te liberta por uma palavra, Deus te liberta por uma palavra de entendimento, e Deus tira você daquele lugar. O libertador vai com você, te instruindo, ensinando você, te dando a orientação das coisas, e o libertador te introduz dentro do deserto. Mas você vai para dentro do deserto, deixa eu te dizer, ou a crise, ou o problema, ou a dificuldade que você está passando, e essa crise, essa dificuldade, esse problema, essa luta financeira, eu não sei, o que você estiver passando, eu quero te dizer, isso é para Deus te aperfeiçoar. Fique tranquilo, porque não é a tua ruína, é o aperfeiçoamento de Deus na tua vida. Sabe por quê? Porque Deus em você vai fazer proezas. Você vai ver Deus fazer proeza através da sua vida. Então fique tranquilo, Deus só está trabalhando com você. Deus só está te ajustando a tua vida. Deus só está formando o teu caráter para um grande avivamento. Então você tem que estar preparado para o alinhamento e o quebrantamento de Deus na sua vida, porque as coisas vai mudar para você. Amém? Vai mudar para você. Então Deus leva eles para o deserto. E quando chega no deserto, Deus diz assim, me adore. Mas irmãos, o que é que acontece? Deixa eu te explicar para vocês. Muitas vezes quando a gente vai para o deserto, e que a gente entra em algumas dificuldades, ou que a gente passa por alguns problemas, nós não adoramos a Deus. Nós murmuramos, nós reclamamos. Mas a ordem de Deus para quem sai da escravidão, a ordem de Deus para quem foi liberto, é ir para o deserto adorar. Quantos de vocês têm Cristo aqui?
Quantos de vocês receberam Cristo? Quantos de vocês saíram do Egito? A ordem de Deus para você é o deserto. E a ordem de Deus no deserto para você, diga para o seu irmão, não é reclamar. Diga para ele, é adorar. Diga assim, porque você reclama, agora é momento de você adorar. Diga, se você está no deserto, se você está em dificuldade, se você está passando por uma crise, se levantou o leão, se levantou o urso, mate o leão e o urso e adore a Deus. Entende? Diga para ele, você tem que matar o urso, você tem que matar o leão, e você tem que adorar a Deus. Diga, a ordem de Deus foi para você sair do Egito e vir para o deserto para adorá-lo. Amém? Deixa eu te dizer por que é que você tem adorado. Porque Deus não te vê com falta de nada. Você tem que entender a visão de Deus quando Deus tira o povo dele. Deus olha para o povo dele. Deus não vê o povo dele com falta de nada. Se você pertence a ele, se você é filho dele, não se preocupe. Você sabe por quê? Porque o deserto é o lugar da adoração. E no deserto, Deus não deixa faltar nada. Diga para o seu irmão, no deserto, até a sua roupa não estraga, as sandálias dos seus pés não se estraga, comida não te falta. Amém? Agora diga para ele assim, por que você reclama? Dá uma balançada nele assim mesmo, chacoalha eles assim, você comeu hoje, você está vestido hoje, e por que você não adora? Aleluia. Comeu, está vestido, por que reclama? Diga, é o momento de adorar a Deus. Sabe para quê? Para Ele te introduzir na terra prometida, para Ele nos colocar na terra prometida. Ele vai nos colocar na terra prometida, Ele vai nos introduzir para a terra prometida. Então nós não podemos murmurar, irmãos. Nós não podemos murmurar. Nós nascemos para adorar a Deus. E aí, pastor, como que eu tenho que fazer? Eu tenho que adorar a Deus com toda a minha força. Eu vou ter que adorar a Deus com toda a minha força. E eu não vou ficar olhando para as pessoas que estão do meu lado. E eu não vou ficar observando ninguém. Porque eu não sou um observador, eu sou um adorador. E naquele último dia, Jesus não vem buscar aqueles que observam. Jesus vem buscar aqueles que adoram. Então eu não vou ficar no meio desse, no lugar desse, observando as pessoas ser cheias do Espírito Santo. Não, eu vou me encher também do Espírito Santo. Eu não vou ficar num lugar desse observando as pessoas dançar. Não, eu vou dançar também e adorar a Ele. Eu não vou ficar aqui olhando as pessoas dar glória a Deus e aleluia. Não, eu vou dar glória a Deus e aleluia também nesse lugar. Porque eu nasci para adorar a Deus. Amém? Olha para o teu irmão e diga, você nasceu para adorar a Deus. Diga para ele, você não é observador, você é um adorador. Diga assim, os céus se abrem para o adorador. Os céus se abrem para aqueles que o adoram. A um adorador nada é negado, irmãos. A um homem que adora, uma mulher que adora a Deus, Deus não pode negar nada. Não pode negar nada. O adorador, ele recebe tudo. Ele tem tudo, ele recebe tudo. O adorador. E Deus introduz as pessoas nesse lugar. Então eu quero te dizer, nessa noite você está recebendo libertação.
Como que é isso, pastor? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quantos de vocês conhecem a verdade? Deixa eu te dizer, a verdade é Cristo. Se você conhece Cristo, você é livre. Amém? E se você é livre, você pode adorá-lo. E adorá-lo como você quiser. Deus deu isso, Deus colocou isso, Deus deu isso aí, Deus colocou isso em um anjo, Deus colocou isso em Lucifer, Deus entregou a ele, ele não quis. Ele quis ser igual a Deus, Deus arrancou dele. E sabe em quem Deus colocou? Em mim e em você. Aquilo que foi dado a ele foi tomado e foi colocado em mim e em você. É por isso que eu quero te dizer, por isso que ele quer ser adorado. Se ele quer ser adorado, ele sabe quem pode adorá-lo. Porque os adoradores somos nós. O adorador era ele, agora somos nós. Deus tomou dele, tirou dele e colocou em nós. E Deus disse que a igreja tem que adorá-lo, e nós temos que adorá-lo. Então ele perdeu isso dele, e por ele perder isso, ele busca isso. E ele busca como? Ele busca a adoração. E ele sabe que a adoração não está em nada, em lugar nenhum. A adoração está dentro do homem. A adoração está no homem. A adoração não está mais naquele anjo. A adoração está no homem. E porque a adoração está no homem, Satanás busca a adoração do homem. Ele corre atrás do que ele perdeu. Ele engana para o homem adorar outras coisas. Ele engana para o homem levantar ídolos. Ele engana ao homem para fazer essas coisas, porque ele sabe que a adoração está no homem. E ele perdeu aquilo que era dele, foi para o homem. E por estar no homem, ele engana o homem, para o homem criar o seu próprio ídolo. Mas eu quero te dizer, o teu ídolo é o Senhor. O nosso ídolo é o Senhor. Amém? Então nós estamos prontos, irmãos. Por isso que Deus diz, saia da escravidão, saia do Egito, tire a mente de escravo, vá para o deserto. E lá no deserto eu não vou te deixar faltar nada, mas me adore. Me dê a adoração. Deus é adorado. Deus é adorado por tudo. Deus é adorado por todos. Então deixa eu te dizer uma coisa. Se você não adorar a Deus, você vai adorar qualquer outra coisa. Por que é isso, pastor? Porque você nasceu para adorar. Quando Deus nos criou, irmãos, Ele nos criou. Ele me criou e te criou e nos criou para o louvor da glória dEle. Para o louvor da glória dEle. Nós somos criados para o louvor da glória dEle. Então, irmãos, eu não posso ser um espectador. Eu não posso ser uma pessoa que tem só expectativa. Eu não posso ser essa pessoa que fica olhando as coisas acontecer. Não. Eu sou um adorador, eu tenho que entrar. Eu tenho que adorar a Deus. Eu tenho que mudar a minha posição. Eu tenho que adorar a Deus com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com todo o meu corpo, com tudo que eu tenho que adorar a Deus, porque a chama de adoração está em mim. Então deixa eu te dizer, quem tem que pisar nas pedras afogueadas hoje sou eu e você. É nós que temos que pisar nessas pedras, e nós é que vamos ter que adorar a Deus. Por isso que quando você levanta suas mãos com um único gesto de rendição e de louvor a Ele, Deus recebe o levantar das tuas mãos. Quando você dá um aleluia, Deus recebe o teu aleluia. Quando você dá um grito e um brado, Deus recebe o grito e o brado. Não se assuste, quando você dá um assovio, Deus recebe o teu assovio.
porque a mente religiosa não entende. Isso é porque esse povo está assoviando na igreja. Deus chamará a nação dele por um assovio. Você precisa conhecer Bíblia, porque Deus vai chamar a nação dele, o povo dele, por um assovio. Então você não pode se escandalizar com o adorador. Eu quero te dizer uma coisa: Deus quer que você o adore, quer que você se torne um adorador extravagante. Então nós temos que ser um adorador extravagante. Nós temos que quebrar o protocolo, porque nós não estamos em uma religião, nós estamos no reino. Amém? E quem está no reino está livre. Não fique chocado com essas coisas. Você vai ficar surpreso com o seu Deus. Ele é um Deus de grito, de brados. Ele é um Deus de palmas, que recebe as palmas. Ele é um Deus que recebe os gritos. Ele é um Deus que recebe os brados. Ele é um Deus que recebe a tua dança. Deixa eu te dizer, naquele dia ele diz que vai dançar com a noiva. Você sabia? Ele diz: eu venho para dançar com a minha noiva. Quem quer dançar com ele? Então você não pode se preocupar. O ensaio é aqui na terra. Não se escandalize, porque o ensaio é aqui na terra. Amém? Os brados é aqui na terra. Os gritos é aqui na terra. Tudo é aqui na terra, irmão. Você sabe por que você tem que dançar para Deus? Você vai dançar pelo que Ele já fez. Você vai dar um grito de brado e dizer: Senhor, eu te louvo. E por te louvar eu vou te dar brados de vitória. Irmãos, Salmos 20, 126 diz que o povo de Deus estava em cativeiro, preso em cativeiro, até que o Senhor o libertou. E quando o Senhor o libertou de lá, Ele disse: a nossa boca se encheu de riso, e brados de vitória saiu da nossa boca. Gritos, brados de vitória. Quando Deus libertou eles, eles bradaram, eles deram gritos, brados. A boca desse povo se encheu de riso. Por que isso? Porque o Senhor o libertou. Amém? Por isso que você tem que bradar, você tem que dar brados de vitória, você tem que saltar, você tem que pular, você tem que se alegrar em Deus. Quantos torcem para o seu time e quando estão na presença desse time, dá brados e gritos de vitória? Não é verdade? Nós temos que dar brados e gritos de vitória para Ele. Ele merece. Amém? A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a honra, a Ele todo o louvor. Queridos, nós somos uma igreja da última geração. Nós somos uma igreja da última geração, uma igreja de avivamento, uma igreja de alinhamento, uma igreja profética. Deixa eu te dizer, a tua boca é uma boca profética. A tua boca, irmãos, é uma boca profética. Não te falta nada, Deus te suprirá de tudo. Eu vou profetizar sobre a tua vida, eu tenho certeza. Deus tem feito grandes coisas na minha vida. Deus tem feito grandes coisas na sua vida. Deus tem feito grandes coisas em pessoas desse ministério. E eu vou te dizer, sem esforço nenhum, simplesmente com adoração, com brados de vitória, adorando a Deus. Então você quer sua vida transformada, adore a Deus. Você quer sua vida mudada, adore a Deus. Você quer que Deus libere as bênçãos para você, adore a Deus.
chegue num lugar desse, se alegre, adore, salte, pule, grite, libere mesmo. Faça algo que você nunca fez para o seu Deus e se prepare para o avivamento na tua vida. Se prepare, porque Deus vai avivar a tua vida. Ele vai te dar. Ele vai te dar as coisas. Amém? Ele vai te dar as coisas. Como é que é isso, pastor? Buscando o reino dele em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas nos serão acrescentadas. O que Deus quer é que você priorize o reino de Deus. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Adore a Deus e você vai ver o que Deus vai fazer com você. Você não vai precisar lutar, você não vai precisar fazer nada. Você só precisa adorar o Senhor. Deus vai te dar aquilo que você merece, aquilo que você precisa. E quando Deus olha para você, presta atenção aqui. Ah, pastor, mas eu sou cristão, mas eu estou fraco. Estou passando por uma crise, eu pequei aqui, eu pequei ali. Glória a Deus, porque você está fraco. Porque se você estiver forte, você não se lembra dele. Glória a Deus pela tua fraqueza, porque é na tua fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Deus dá glória a Deus. É glória a Deus pela minha fraqueza, porque na minha fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoa. E Deus diz: sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus ninguém pode fazer nada. Então quando você reconhece que você é falido espiritualmente, bem-aventurado é os pobres de espírito. Você sabe o que é que significa a palavra pobre de espírito? Significa bem-aventurado. Não está falando de pobre de pobreza. Pobre de espírito. Alguém que reconhece que é falido espiritualmente. Alguém que sabe que é falido. Alguém que sabe que espiritualmente ele é falido, ele é fraco. E no corpo dele, na carne dele, ele não tem condição ainda de entrar numa dimensão maior. E ele reconhece a fraqueza dele. Quando ele reconhece a fraqueza dele e ele se torna um pobre de espírito, ele é um candidato ao mover do Espírito. Quando você se encontra fraco, o Espírito Santo vem para você e intercede por você com gemidos inexprimíveis. Você sabe o que é que ele faz? Ele geme por causa da sua fraqueza. Não sei se você entende, mas ele geme por causa da sua fraqueza. E quando ele geme por causa da sua fraqueza, ele é um intercessor. E quando ele intercede, ele vai ao seu advogado, Cristo fiel. E ele apresenta a sua fraqueza a Cristo. E quando ele apresenta a sua fraqueza a Cristo, que é a intercessão verdadeira, Cristo advoga a sua causa com Deus, a sua fraqueza com Deus. E quando ele chega diante de Deus, ele diz: Cristo diz: eu morri por ele, eu tomei a causa dele, eu tomei a fraqueza dele, eu sou soberano nele. Então quem intercede sou eu que intercedo por ele. Eu tomo a causa dele. Então se prepare, não fique se lamentando, adore a Deus. Estou fraco, pastor. Amém. Candidato ao mover do Espírito. Se está fraco, é candidato ao mover do Espírito. Você sabe o que é que vai acontecer? Algo vai gritar aí dentro de vocês. Algo vai te pegar por dentro de você. Vai sair uma rajada de línguas de dentro de você. E você não vai entender por que essa rajada de línguas sabe dentro de você. Sabe o que é? Os gemidos intercessórios do Espírito falando, o Espírito falando com Deus. Sabe sobre o que? Sobre a sua fraqueza. E levando isso para Deus e te fortalecendo para um grande avivamento. Como que eu faço isso, pastor? Adorando a Deus. Adorando a Deus. Adorando o Senhor. Amém?
A presença de Deus está aqui, você acredita? A presença de Deus, o pão da presença está aqui hoje. Você sabe quem é o pão da presença? Jesus. O maná vinha todo dia para o povo de Deus nos desertos, mas hoje é o pão da presença, Jesus. Ele diz: eu sou. Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Então o pão da presença está aqui hoje. Você acredita? Como é que eu faço isso? Como um pedacinho. Amém? Abre a tua boca aí só por um momento. Pega um pedacinho desse pão aí, literalmente. Pega mesmo. Você está com vergonha? Pega um pedacinho desse pão, coloca na tua boca, começa a mastigar, literalmente, vai. Sabe o que é isso? Pão da presença. Feche os teus olhos agora. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos, adora a Deus. Pão da presença. Pão da presença. Deus é adorado. Deus é adorado. Deus é adorado pela minha vida e pela tua vida. Pão da presença. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Céus abertos para quem acredita. Céus abertos para quem acredita. Ele é o pão da vida. Deus mudará a tua vida. Deus vê as tuas dores. Deus vê as tuas dores. Deus vê as tuas dores. Ele não te esquece, Ele vê as tuas dores. Se prepare para o avivamento. Se prepare para o avivamento. Se prepare, porque você é um candidato ao poder de Deus. Você é um candidato à presença de Deus. Então, pastor, eu vou para a igreja. Não, você vem para a igreja, você vem para o templo, você vem para esse lugar. Você não vai pedir nada a Deus, porque Deus já te deu tudo. Quem tem Cristo tem tudo. Quem tem Cristo tem tudo. Quem tem Cristo tem tudo. Nós não precisamos de nada. Não precisando, você não precisa de nada. Mude a tua mentalidade. Nunca mais venha para a igreja para receber nada de Deus. Lá mesmo onde você está, lá mesmo onde você fica, no lugar onde você se encontra, Deus te alimenta. No lugar onde você anda, Deus te alimenta. No trabalho que você se encontra, Deus te paga. Aonde você anda, você recebe. Então não se preocupe. Que lugar é esse, Senhor? Esse é o lugar da presença de Deus. Onde é o meu lugar, Senhor? Na presença de Deus. Que lugar é esse? O lugar da presença de Deus. Feche os teus olhos nessa noite. Fala assim: que lugar é esse, Senhor? Pode dizer isso. Diga isso e Deus vai te pegar. Diga: que lugar é esse, Senhor? Que lugar é esse que eu não sei qual é? Que lugar é esse, Deus? Que lugar é esse? É o lugar da presença. Que lugar é esse, Deus? Se coloca de pé aí, Marquinhos. Feche teus olhos aí. O poder de Deus vai vir sobre ti aí. Diácono já é. O diácono Adnoilton, fica aí. Comece a orar, que o poder de Deus vai vir sobre ti aí. Deus vai tocar você nessa noite. Deus vai mudar a tua vida.
Deus vai mudar a tua vida por completo. Deus vai entrar na tua família. Deus vai entrar nos teus com providência. Deus vai abrir os céus para a tua vida. Tu vai ver a revelação de Deus. Deus vai te acordar às noites para te revelar, para te mostrar o coração dele nesses dias. Se prepare, porque Deus tem uma grande obra na tua vida. Se prepare para o que Deus vai fazer. Gilberto, fica de pé, Gilberto. Adore o Senhor. Deus vai começar a ministrar na tua vida. Deus vai começar a encher aqui a tua vida. Quero que o baterista venha aqui. Deus vai começar a encher a tua vida, Gilberto.